boa tarde e noite a todos. Bem-vindos a mais um Momento de Maria, tarde de reflexão sobre o Evangelho, sobre a nossa vida, nosso momento de conexão com os bons espíritos e entre nós. Começando, como sempre, pela leitura e uma pequena reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nosso Evangelho foi aberto hoje no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Só o título já nos fala de atualidade, só o título já nos remete à nossa situação de hoje, já nos leva a uma reflexão sobre o nosso dia a dia. O Evangelho de Jesus, ele é absolutamente atemporal, ele nos fala a cada dia. Mais de 2000 anos atrás ele foi vivido, Cristo é a própria Boa Nova, é o próprio Evangelho. Seus ensinamentos foram transcritos por seus seguidores e até hoje todas as falas de Jesus podem ser refletidas face ao momento que nós estamos vivendo. E os bem-aventurados os mansos e os pacíficos, do capítulo 9, começa com injúrias e violências, nos remetendo ao Evangelho de Mateus, que nos diz: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Está no capítulo 5, no versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O mesmo capítulo 5, o versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser ao seu irmão, raca, merece ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. No mesmo capítulo 5, versículos 21 e 22. E agora a reflexão do codificador Allan Kardec. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e era pronunciado cuspindo-se, virando-se o rosto. Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. Face a essa explanação de Kardec, a gente pode se perguntar como é que nós estamos vivendo os dias de hoje. Sem julgamento, sem buscar ver, como é uma tendência nossa muito natural, ver isso nos outros, mas é olhar para si, é o autoconhecimento, onde eu me encaixo nisso aqui. Face a todos os acontecimentos, face a essa pandemia, problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais, problemas de preconceitos, N coisas acontecendo, como eu me comporto, como eu sinto, como eu percebo todas essas situações e qual a minha reação diante delas. Por acaso, eu estou conseguindo, face a isso, sempre manter a doçura, moderação, mansidão, afabilidade, paciência? Será que uso da violência para com os meus semelhantes? Como é que eu estou face a essa situação? É evidente que nesta, como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas porque uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprodução tão severa? É que toda palavra que ofende é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é o insulto à benevolência recíproca e à fraternidade,
que alimenta o ódio e o rancor. Enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E quando ele diz aqui é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que alimenta o ódio e o rancor, a gente se reporta não só ao que a gente vê aqui no mundo material, mas a esse ódio e a esse rancor que a gente provoca no mundo espiritual. E como nos ensina Kardec, através da explanação dos espíritos, nós somos a mais das vezes conduzidos pelo mundo espiritual. Não existe a separação mundo físico, mundo espiritual. A interação é permanente, é constante. Então, esses sentimentos que a gente tem e que muitas vezes a gente sai só do sentimento para uma manifestação, acende, coloca mais lenha na fogueira do mal, da influência dos maus espíritos. Nós atraímos muito mais a influência desses maus espíritos. E Kardec nos lembra, que o mal existe muito mais pelo silêncio, pela omissão dos bons. Nós que nos dizemos cristãos, que queremos viver o ensinamento do Cristo, quantas vezes nos omitimos face a situações onde deveríamos ser os mansos, os pacíficos, aqueles que queremos herdar a Terra como planeta regenerado que todos nós buscamos. E segue Kardec dizendo: mas como entender o significado dessas palavras, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra, se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia o céu? O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância que aos bens do céu. E aí nos vem à memória a frase de Teilhard de Chardin, de que nós não somos espíritos materiais vivendo uma experiência espiritual, mas sim espíritos, seres espirituais vivendo uma experiência material. A nossa finalidade, o nosso objetivo a cada reencarnação é o nosso primeiro aprimoramento moral, espiritual e ético. E essas são oportunidades que nós temos de promover em nós essa lapidação. O capítulo 9 depois vai nos falar, ainda tem aqui no item 5, mas o tempo é curto. Na instrução dos espíritos, eles nos falam da afabilidade e doçura, da paciência, da obediência e resignação, isso tudo com relação à lei de Deus, às leis morais. E nos fala também da cólera. Então vale uma leitura desse item, vale uma leitura do céu e inferno no capítulo... no livro... no céu e inferno. O capítulo 9, os demônios, e depois no capítulo 7, as penas, o Código Penal da Vida Futura, que vai nos falar de céu, de inferno, de purgatório, que nós acostumamos, nós espíritos que reencarnamos há tantos anos, a ver como lugares físicos, a ver como condenações eternas, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno, eles vão nos mostrar que não é essa a situação. Não existe condenação eterna. Condenação eterna para uns e gozo eterno para outros estaria completamente fora das leis naturais, das leis de Deus. E Ele, Criador e Autor dessas leis, não as infringe jamais. Tenha em mente a bondade e a justiça divina sempre. Mas a divina não é como a nossa. Nós, às vezes, sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas muitas vezes nós queremos transformar Deus à nossa pequenez, à nossa imagem e semelhança. Então fica o convite a essa reflexão sobre a mansidão na Terra, sobre esse momento que nós estamos vivendo, qual tem sido a nossa participação, a nossa conduta, para gerar realmente esse estado de fraternidade, de benevolência, de compreensão, de amor entre todos nós. Ou
estamos ajudando a alimentar a fogueira do ódio, da discórdia, dos interesses pessoais. A quem seguimos? O que buscamos? As leis de Deus? Buscamos a vida além dessa vida? Buscamos seguir Jesus, seus ensinamentos? Podemos dizer que vivemos o Evangelho? Fica a reflexão, sempre lembrando que a oportunidade é diária. Não importa se a gente errou, se a gente reconhece essa falha e tenta melhorar. Todo erro é um aprendizado. O que nós não devemos é ficar estagnados no erro e com aquela coisa, eu sou assim, fazer o quê? Vou fazer o melhor que eu posso, reconhecendo a minha limitação, sabendo que vivemos num mundo onde ainda predomina o mal, mundo de provas e expiações, mas é isso, o objetivo é esse, passar na prova e expurgar, expiar todas as nossas más inclinações. Não vamos conseguir todas ainda nessa encarnação, mas qualquer passo bem dado, qualquer passo na direção da vivência do Evangelho é um grande passo. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Hoje, nós vamos ler Tempo para Entendimento. Mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos no MAP. Página 107. Sentidos. Hoje quero lhe falar sobre os sentidos. Ver e não enxergar, ver para crer, ver com os olhos do espírito, ver com a clareza de tudo que se passa à sua volta, ver e participar, ouvir e penetrar no sentido das palavras, não tornar o ouvido um meio de satisfazer curiosidade, saber ouvir e saber calar. Qualificar o que ouve, saber discernir o que o outro quer dizer, ouvir as queixas de quem sofre e dar atenção a quem precisa, guardar para si o que lhe foi confiado, evitar dar ouvidos a mesquinharias, não se deixe influenciar por palavras ofensivas e não se entusiasmar com elogios exagerados, dar ouvido a quem merece, sentir o perfume do ar, sentir o perfume das flores, sentir o cheiro da chuva, da terra molhada, o olfato que abre o apetite, o cheiro de uma comida bem preparada abre o paladar. Tudo isso faz parte do seu viver. Sentir o cheiro dos frutos. A natureza exala seu perfume em tudo que toca. Tudo o que é terreno é divino. Nosso Criador foi pródigo ao adotar o homem com olfato, para que, mesmo sem ver, sentir, ter prazer, ter estímulos. Tocar o outro, abraçar, unir, sentir seu semelhante, ser puro para receber e doar. O toque físico e o toque espiritual fazem parte da condução humana. O sentido da vida revela-se na atenção de cada um a tudo que se passa dentro de si e à sua volta. O verdadeiro sentido da vida é perceber a presença de Deus, ouvindo os apelos dos seus corpos, apelos da natureza, os apelos para que a passagem pela terra seja o caminho para a elevação espiritual. Minhas mensagens são dirigidas a vocês como guia de conduta. A reflexão deve ser diária. O exercício da prece, da meditação, capta ondas curadoras, reparadoras de elevação. O contato com as forças espirituais reforça suas energias. Vivam bem, vivam felizes para poderem superar os problemas desse velho mundo e poder minorá-los. Pense nos que foram, mas sem amargura. Reajam os sentimentos menos nobres. Não sigam regras pré-estabelecidas, sigam as regras do amor. Não esqueçam de que a evolução se dá através da leitura, de ouvir os conselhos de quem já viveu, de ouvir as vozes de sua consciência. Ouçam a música, cantem, vibrem em todos os momentos de sua vida, pois estarão assim se preparando para uma vida espiritual plena e verdadeira. Fique na paz do Senhor Jesus, de São Francisco de Assis, que amou e contemplou tudo que estava à sua volta. Que assim seja, graças a Deus. Hora do Ângelus, momento de Maria. Vamos nos conectar com nossa amada Mãe
que já nos aguarda sempre com seus braços abertos, a acolher-nos no seu manto sagrado de luz, no seu colo, atendendo a todas as nossas necessidades, ajudando-nos a seguir em frente com fé, coragem, paciência, resiliência, cuidando daqueles que estão mais necessitados, os que se encontram enfermos do corpo ou da alma. Gratidão, Mãe, sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Mãe, por estares sempre junto a nós, atendendo aos nossos apelos, ajudando-nos na nossa jornada terrena. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Amados irmãos e irmãs que frequentam nosso querido MAP em qualquer um dos tantos polos existentes no Rio, Estado do Rio, São Paulo e Portugal. Convidamos a cada um a se deixar tocar pelos amigos espirituais maiores através desse exercício de relaxamento e meditação tão importante para o desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais. Com certeza, criaremos uma psicosfera favorável para que os trabalhos possam ser desenvolvidos com eficácia, através do amor, através da consciência que todos temos das grandes necessidades dos nossos irmãos, que nos procuram a fim de ter a cura, a fim de ter a libertação. Façamos que os nossos ouvidos ouçam verdadeiramente esses poucos minutos de relaxamento e meditação. Mentalize a cor azul, sinta esse azul penetrar todas as suas células através da respiração. E vamos agora dizer mentalmente: a paz que reina em todos os universos infinitos preenche e toma conta de todo o meu ser. Vivo mergulhada na divindade que está dentro de mim, que aquieta meu coração, que melhora a minha saúde, que me dá energia, refaz as minhas células, rejuvenesce o meu organismo. Deus está dentro de mim, sabendo, ouvindo e vendo tudo que faço, que digo, que penso. Confio nessa força. Continue sentindo-se mergulhada nessa cor azul, que acalma todas as vibrações. Você está serena, repousada, esquece-se de tudo. Sintonize agora com o infinito cósmico, com o Pai, esse Deus de amor, que é o Deus de todas as religiões, é o Deus de todos os corações. Essa divindade enche os universos com a sua sabedoria, seu poder, seu amor, sua bondade. A Ele aspiram todos os seres que evoluem, toda a vida, em todos os pontos do universo. Tudo que foi criado, a natureza, os vegetais, os animais, os seres humanos e os que estão acima da humanidade, tudo aspira a unir-se a Deus, a essa força que está no universo, no âmago de tudo, que é imanente, mas que é transcendente a tudo. Por isso, tudo tem ânsia de melhorar para unir-se a Deus. Diga agora mentalmente, sem palavras, do fundo da alma: entrego ao Criador Todo-Poderoso, ao Pai amoroso e bom, todas as minhas dificuldades e problemas, fraquezas e enfermidades, angústias e dívidas, tudo que me perturba, tudo que me faz sofrer, e nas suas mãos eu deposito todo o meu ser. Os tesouros do universo pertencem a ti, ó Pai, mas são meus também, porque sou sua filha, sua herdeira. Tudo que é meu virá às minhas mãos no momento oportuno, porque o Pai me ama e jamais me deixará desamparada.
Desejo nesse instante a todas as criaturas do universo a felicidade completa, tal como eu desejo para mim. Mas especialmente as pessoas que agora eu mentalizo. Confio no Pai. Ninguém resolverá melhor nos nossos problemas e nada no mundo abalará minha confiança em Ti. Sinta-se em si a força revigorante da divindade. Você melhora cada vez mais. Distribua amor e bondade. Faça de sua vida um pequenino raio de sol, iluminando todos aqueles que se aproximam de você com a alegria que parte de você. Deixe que a divindade que habita em ti conserve sua paz e tranquilidade, ainda que no meio das maiores turbulências. Por isso, repita várias vezes durante o dia: estou cada vez melhor, tudo vencerei. Seu pensamento é forte, domina tudo, sua paz é irradiante, sua serenidade inatingível. Conserve essa quietude. Você vencerá sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.